Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a nossa 12ª aula, onde nós vamos abordar uma revisão de transformada de Laplace para auxiliar, em um segundo momento, na solução de nossos circuitos elétricos e eletrônicos. Essa revisão vai apresentar algumas propriedades fundamentais e algumas transformadas mais recorrentes no processo de soluções de circuitos lineares, tanto de primeira quanto de segunda ordem, circuitos eletrônicos e eletroeletrônicos. Estamos desenvolvendo o capítulo de revisão de transformada de Laplace. No caso em particular, nós vamos fazer esta revisão abordando aqui, inicialmente, a relação existente entre o tempo, pelas equações diferenciais, que nós já até desenvolvemos soluções de circuitos, e agora no domínio da frequência complexa. Para que usar equações diferentes? Para que usar a nossa transformada de Laplace ou o domínio de Laplace? Nós conseguimos, no domínio de Laplace, converter as nossas equações de natureza diferencial em equações algébricas lineares. E isso já facilita bastante o entendimento, isso simplifica, né, a relação a nível operacional e amplia outras perspectivas que no domínio do tempo são menos factíveis de observar. Possíveis também, mas no domínio da frequência complexa nós temos outras possibilidades que se abrem de forma mais efetiva. Mas o que nós conseguimos fazer nesse domínio? Achar respostas completas de circuito, assim como nós encontramos no domínio do tempo com as equações diferenciais. Analisar os transientes através das nossas respostas do domínio de Laplace. Conseguimos resolver e analisar circuitos de ordem de primeira, segunda e até ordens superiores. E realizar também análise de estabilidade. Não que isso não seja viável de fazer no domínio do tempo, mas analisar, por exemplo, a estabilidade do domínio de Laplace através da posição dos seus polos se torna algo bastante interessante, bastante inteligível, né, de bastante entendimento. Aqui nesse segundo diagrama, o que nós temos aqui? Fazendo essa separação, nós temos o seguinte. Aqui neste ponto em questão, nós temos os dois domínios, que é o domínio do tempo e o domínio da frequência. No domínio do tempo, nós modelamos as nossas soluções com equações diferenciais e, obviamente, temos a nossa solução aqui no domínio do tempo, é onde a gente busca, de fato, observar o comportamento das curvas, o comportamento do circuito, é onde a gente está vivendo, a gente está fisicamente presente. Porém, para que a gente possa explorar com mais competência essa solução, chegar nesse denominador, chegar na solução efetivamente, este caminho de levar o nosso modelo para o domínio da frequência complexa, analisar o circuito com as ferramentas que este domínio permite e explorar novas possibilidades também nesse domínio. Além disso, resolver e ter uma solução espelho da solução no domínio do tempo, uma solução espelho aqui no domínio da resposta de Laplace, onde nós podemos também avaliar, por exemplo, a função de transferência, algo que representa completamente um sistema. Nós podemos fazer essa análise aqui com plenitude da nossa função de transferência. Mas se for necessário, por exemplo, a gente voltar para o domínio do tempo, nós podemos realizar esta operação. Essa primeira passagem corresponde à transformada de Laplace, onde nós saímos do domínio do tempo e chegamos no domínio da frequência. E esta segunda passagem é a nossa transformada inversa de Laplace, para que a gente possa ter a solução, caso necessário, também no domínio do tempo. Aqui, em particular, nesse quadro, nós temos aqui a representação da transformada de Laplace, por meio deste operador
que é a integral de 0 a infinito, essa está definida como unilateral, vai de 0 a infinito de f de t, que é a nossa função, o nosso sinal ou o nosso sistema, que pode ser a resposta ao impulso de um sistema, por exemplo, vezes a exponencial de e de menos st, dt. Uma vez realizado este operacional, nós temos a resposta no domínio da frequência complexa. De forma análoga, nós estando no domínio da frequência, nós podemos, através de uma transformada inversa, voltar para o domínio do tempo. E essa transformada inversa está aqui representada como 1 sobre 2πj da integral de alfa menos j infinito até alfa mais j infinito, f de s e de st ds. Observe que existe uma dualidade aqui. As operações elas são similares, a menos de um sinal da variável em questão e do intervalo de integração. Assim, como comporta o nosso processo? Nós temos aqui o tempo, e nessa outra ponta nós temos o domínio da frequência complexa. Através de uma transformação, nós vamos para o domínio da frequência, exploramos todas as possibilidades nesse ambiente e, sendo necessário, podemos realizar uma transformação inversa e voltar ao domínio do tempo. Vamos agora fazer uma revisão da nossa transformada de Laplace, detalhando algumas das operações mais importantes aqui em teoria de circuito, e, num segundo momento, aplicar a transformada de Laplace para resolver os nossos problemas. Para transferir ou determinar um sinal ou um sistema no domínio da transformada de Laplace, nós temos aqui caracterizado um operador. Esse operador pega o sinal no domínio do tempo, através dessa equação ele lança para o domínio de Laplace. Aqui está o argumento deste operador. Porém, não raramente, é mais interessante a gente aplicar propriedades que facilitam esse processo, principalmente se a gente estiver utilizando tabelas de transformadas de Laplace. Facilita esse processo enormemente, em vez de ficar o tempo todo a gente focando em realizar essa integração. Podemos utilizar propriedades e respostas prévias de transformadas Laplaces regulares, mais frequentes, para usar na nossa solução. Assim, vamos desenvolver algumas dessas aqui para nos facilitar. Linearidade. O que é linearidade? Vamos aproveitar esta primeira aqui. Linearidade. Nós aplicamos a linearidade o tempo todo em circuitos, porque os nossos circuitos eles são lineares. E aonde entra a linearidade na nossa transformada de Laplace? Considere que nós temos aqui um sinal, e esse sinal de tensão é dado por A1 vezes uma tensão V1 mais A2 vezes uma tensão V2. Se a gente for aplicar a transformada de Laplace nesse problema, ou neste sinal, nós temos aí claramente o operador já definido. Basta a gente fazer que o nosso Vs vai ser igual a integral. Podemos utilizar aqui em um sistema que começa no tempo zero até infinito, o nosso V de t é de menos st dt. Isso, por sua vez, é a integral de 0 a infinito. No nosso aqui, substituindo A1 V1 mais A2 V2 é de menos st dt, onde nós podemos separar essas operações e transferir para fora da integral o valor constante, onde nós teremos aqui A1 da integral de 0 a infinito de V1 é de menos st
nt dt mais A2 da integral de 0 a infinito do nosso V2 de menos st dt. Observando essa expressão, nós podemos aqui identificar que nós temos aqui V1 transformado para o domínio de Laplace, como nós temos V2 transformado para o domínio de Laplace. Consequentemente, o nosso Vs vai ser igual a A1, V1 no domínio S, mais A2, V2 no domínio S. Naturalmente, nós podemos generalizar para N termos e apresentar aqui no local um somatório para esta solução. Vamos pegar uma segunda possibilidade aqui. Diferenciação no tempo. Essa é importante, porque ela vai nos ajudar bastante para resolver outras questões. Então, assim, qual é a transformada de Laplace de uma derivada? Então, diferenciação no tempo. Posso ter também no domínio de Laplace. No tempo. Como resolver? Qual será a transformada do nosso df de t dt? Não, tenho aqui a função aqui em particular, vai ser o nosso f de t. É isso que nós estamos procurando aqui. Isso, obviamente, será a integral de 0 até infinito do nosso df dt de menos st dt. Este é o nosso f e esse é o nosso t. Nós podemos, então, simplificar um pouquinho mais aqui, cortando esses t's aqui, e encontrar a seguinte expressão. Vai ser a integral de 0 a infinito do nosso df de menos st. O que isso nos ajuda, né? Nós podemos considerar aqui, posso até escrever um pouquinho melhor isso aqui, ó. Posso escrever isso aqui como E de menos st vezes df de t. Como resolver isso aí? Fazendo a integração. Integração onde nós temos dois termos. Nós podemos aqui assumir o u como nosso E de menos st. Consequência disso, nós vamos ter que o nosso du é a derivada du dt vai ser E de menos st vezes a derivada do argumento, que é menos s. Aqui fica dt, eu posso passar multiplicando dt. E nós podemos também assumir que o nosso dv é igual a df, o que vai implicar, naturalmente, que o nosso v é igual ao f. Assim, fazendo essa integração, utilizando esses termos aqui dessa integração em partes, nós podemos escrever que a integral de 0 a infinito do nosso u, que é o E de menos st dv, será igual a u vezes v, onde nós temos aqui nada mais do que f vezes E de menos st, nos intervalos de 0 a infinito, menos a integral de 0 a infinito de v du. No caso em particular, ela vai ser o nosso
E de menos... Posso pegar esse F aqui e colocar logo na frente. E eu pego esse argumento que é o nosso du, que é o E de menos st vezes menos s dt. Organizando um pouquinho aqui, o que vai ser essa integral aqui? Ó? Essa integral em particular, que na verdade ela é a própria transformada de Laplace do nosso df dt. O que nós vamos ter aqui em particular? Nós vamos ter o seguinte... dt. Que valor nós vamos ter aqui? Ó? Isso aqui, já está o valor aqui apresentado. No primeiro intervalo, isso aqui vai ser f de infinito, considerando uma função finita, vezes e elevado a menos s infinito. Isso aqui vai anular, logo ele vai ser zero quando tiver infinito, menos o f de zero vezes o e de menos s elevado a zero, que é 1. Então, essa primeira parte vai ficar como 0 menos f de zero. E a segunda parte, nós podemos colocar para fora da integral s, já que ele não é integrável aí nesses operadores, e deixar a integral de 0 a infinito de f e de menos st dt. Se a gente observar com atenção esta estrutura aqui, nós podemos ver claramente que isso aqui é o f de s. E a solução completa, ou melhor, a representação desta propriedade, que seria a transformada de Laplace da derivada de f dt, será igual, organizando aqui, s f de s menos f de zero. E aí está a nossa propriedade. Se nós temos a derivada, se nós temos a representação do domínio de Laplace de uma função f de t, basta multiplicá-la por s e subtrair o valor no tempo inicial, que nós teremos ela no domínio, ou melhor, nós teremos da sua primeira derivada. Podemos estender para a segunda derivada e para a terceira derivada, e assim vai, em derivadas. Vamos buscar mais propriedades aqui no nosso problema. Vamos caçar mais propriedades aqui possíveis. Por exemplo, qual seria a transformada de Laplace se a gente aplicasse aqui um deslocamento no tempo? Um deslocamento temporal. Para o deslocamento no tempo, nós temos o quê? Nós temos que saber a transformada de Laplace do nosso sinal f de t menos um deslocamento, e colocamos aqui o u de t menos a, já que ele vai começar quando a função do degrau unitário estiver com t igual a a. Qual é o nosso operador? É a integral. A integral, no caso, é de 0 a infinito. Como ela começa em a, nós podemos colocar de a até infinito do nosso f de t menos a. O du, o de t menos a, eu já posso remover, porque aqui é o momento que ele passa a existir. É de menos st. E eu preciso calcular, identificar o que isso vai nos gerar no domínio de Laplace. Se a gente chamar, por exemplo, um tal de t menos a, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que t é igual a tal mais a. E, naturalmente, o nosso d tal é igual a dt, já que o a é uma constante. Fazendo a substituição nos intervalos aqui de integração, nós temos que, no nosso tal, quando t é a, o nosso tal é zero. Mas quando t é infinito, aqui também é infinito.
Nós vamos ter f de t menos tal, t menos a, logo vamos ter f de tal. E aqui, na parte superior, nós teremos e de menos s, o nosso t menos, no caso vai ser t, que é tal mais a de tal. Então é essa operação que nós temos que fazer. Se a gente for escrever essa operação aqui, nós temos a transformada de Laplace daquele argumento que é a nossa função deslocada, vai ser igual ao quê? Podemos aqui particularmente já ver que o nosso e de menos a, ele pode sair da integração. Então nós temos e de menos a da integral de 0 a infinito de um f de tal e de menos s tal de tal. Consequência desse raciocínio. Esta operação não passa da nossa transformada de Laplace, utilizando o tal no lugar do t. Poderia usar o m ou qualquer outra variável. E a solução em particular é e de menos a s, verdade, AS, obviamente o S vem junto, vezes o nosso F de S. Em outras palavras, um deslocamento no tempo de menos A gera uma multiplicação na transformada base de Laplace por E de menos AS. E aí nós temos a nossa propriedade de deslocamento no tempo apresentada. Vamos buscar mais uma propriedade. Deslocamento na frequência. Vamos ver como é que a gente poderia proceder no deslocamento na frequência. Como proceder? Deslocamento na frequência. O nosso F vai ser algo como S mais A. Ou seja, ele está deslocado na frequência, como vocês podem observar. O que isso aí gera? Como é que seria a representação dessa função? No caso, eu vou substituir o S nesta operação original por S mais A. Aí nós vamos ficar com a integral de 0 a infinito do nosso f de t vezes E de menos, era S, vai ficar S mais A, t dt. Podemos trabalhar um pouquinho aqui nessa expressão e reescrever ela como a integral de 0 a infinito do nosso f de t é de menos a t vezes E de menos st dt. Observem aí que nesta nova representação, esta função aqui intermediária, ela é a função que está sofrendo a transformada. Então isso aqui seria a nossa transformada de Laplace do nosso f de t é de menos a t. Em outras palavras, a transformada de Laplace do sinal vezes a sua exponencial, a exponencial de e de menos a t, gera um sinal no domínio da frequência deslocado. F de t é de menos a t está relacionado no domínio da frequência com um f de s mais a. Mais uma propriedade importante que nós podemos utilizar e devemos utilizar. Pegar mais algumas propriedades aqui que nós podemos adicionar ao nosso problema. Vamos pegar essas duas últimas aqui, valor inicial e valor final. Os teoremas aí do valor inicial e do valor final. Então vamos ao primeiro. Valor inicial. Será que a gente consegue descobrir o valor inicial de uma função no tempo a partir da sua representação no domínio de Laplace?
É isso que está sendo aqui questionado. O que nós sabemos? Nós sabemos que a transformada, acabou de deduzir, de Laplace, de um df dt, nada mais é do que s f de s menos o sinal no tempo zero. O que podemos aqui fazer? Imagina que nós vamos aplicar um limite nisso. Isso aqui nós temos, na verdade, que é deste lado. Nós temos aqui a integral de 0 a infinito de df dt é de menos st dt. E deste outro lado, nós temos s f de s menos f de 0. Nada diferente. E se a gente considera agora um limite aqui, ó, eu aplico limite com s tendendo a 0. Na verdade, neste caso, s tendendo a infinito. E, como eu apliquei de um lado, vou ter que aplicar do outro também. Limite de s tendendo a infinito, de todo esse argumento. O que acontece aí? Acontece particularmente deste lado, se eu colocar o limite para dentro da integral, nós vamos ter a integral do nosso df dt no limite de s tendendo a infinito, de e de menos st, eu coloquei junto de quem efetivamente vai sofrer efeito deste limite, dt é igual. O limite deste aqui eu posso distribuir, não vai ser o limite do primeiro, de s tendendo a infinito, de s f de s, e partindo do princípio que o segundo é uma constante, esse valor no limite vai ser o próprio valor. O que acontece neste lado da nossa equação? Esse termo ele vai zerar no infinito. Consequentemente, isso aqui vai para zero. E todo este lado vai para zero. Aí nós vamos ter nada mais, nada menos do que zero é igual. Zero é igual ao limite de s tendendo a infinito de s f de s menos f de 0, onde podemos deduzir que o valor inicial, o f de 0, é igual ao limite de s tendendo a infinito de s f de s. Pronto! Se vocês tiverem o valor da representação no domínio de Laplace de um sinal, você multiplica por s e faz o s ao infinito, que você terá o valor inicial dessa função no domínio do tempo. Vamos buscar agora o valor final. Onde é que ela vai parar depois de muito tempo? O valor final. Qual seria o valor final? Usar um raciocínio similar. Nós temos aqui que é a transformada. No caso, a transformada desta derivada, o df dt, é igual, obviamente, a s, a integral, né? Integral de 0 a infinito do nosso df dt é de menos st dt, que por sua vez também é igual a s f de s menos f de 0. Vou fazer um pouquinho para cá. S f de s menos f de 0. Se a gente, porventura agora, em vez de aplicar como aplicou o limite no infinito aqui, aplicar o limite de s tendendo a 0, o que será que vai acontecer? Vamos
desenvolver esse raciocínio. Neste caso em particular, nós vamos poder escrever, botando este limite para dentro da integral. Nós vamos poder escrever que a integral de 0 a infinito do nosso df dt com o limite de s tendendo a 0, limite de s tendendo a 0 de e de menos st dt vai ser igual o limite de s tendendo a 0 de s f de s, e o outro é uma constante, então calcular o limite não vai fazer diferença, vai ser o próprio. O que nós temos aqui? Nós temos o seguinte: quando esse aqui for 0, nós vamos simplesmente ter 1 neste argumento todo. Ou seja, isso vai fazer com que essa exponencial passe a ser 1. Daí, nós podemos tirar que essa integral vai ficar a integral de 0 a infinito, a integral de 0 a infinito do nosso df dt, que é igual. Que integral é essa? Posso cortar aqui, vai virar df, integral de df é o f de infinito nos intervalos de integração, menos f de 0, que vai ser igual ao limite de s tendendo a 0 de s f de 0 menos f de 0. Daqui, se a gente corta esses dois termos, nós chegamos ao nosso destino. F de infinito, ou seja, o valor final de uma função, é dada pelo limite de s tendendo a 0 e de s f de s. E aí nós temos o teorema do valor final. Em outras palavras, se você tiver a representação de um circuito, de um sinal no domínio de Laplace, multiplique por s e faça o limite igual a 0, que você vai ter o valor final dessa função no domínio do tempo. Na nossa revisão, inicialmente nós identificamos algumas propriedades importantes e mostramos várias outras que nos ajudam aí a buscar as nossas soluções no domínio de Laplace, ou fazer a passagem para o domínio de Laplace. No caso agora em particular, o que nós vamos fazer é encontrar algumas transformadas, algumas representações de Laplace que são recorrentes aqui nos nossos circuitos lineares. Então vamos procurar. Primeiro aqui, para a gente poder identificar a nossa representação de Laplace. Vamos identificar a transformada de Laplace do nosso degrau unitário. O nosso degrau unitário, temos aqui como função o nosso f de t, dado por u de t. Como é que é essa função? Menos de 0 ela é 0, acima de 0 ela é 1. Qual vai ser a transformada de Laplace desta função? Qual vai ser o nosso f de s aplicado a esse f de t, que na verdade é o nosso u de t. Então, de 0 a infinito, u de t é de menos st dt. Isso aqui, obviamente, vai ficar como a integral de 0 a infinito, porque a partir de 0 ele é 1, é de menos st dt. Hoje nós podemos claramente encontrar o nosso f de s como a integral dessa exponencial, que é de menos st dividido pelo seu argumento, no caso em particular é menos s, nos intervalos de integração de 0 a infinito. Isso vai fazer com que o nosso f de s
seja igual. Quando for infinito, ele é zero. E vai ser zero menos o E de S elevado a zero, que vai ser zero menos 1 sobre menos S. Em outras palavras, isso é 1 sobre S. Essa é a nossa primeira identificação aqui com transformada de Laplace. A transformada de Laplace do degrau unitário é 1 sobre S. Aqui está. Vamos fazer uma segunda. Vamos usar um exponencial agora. O que é o nosso f de t de E de menos AT? Mesmo protocolo. O protocolo é f de S vai ser igual a nossa integral, no caso em particular, a integral de 0 até infinito de E de menos AT vezes E de menos ST dt. Nós podemos aqui aglutinar ou juntar essas variáveis e fica E elevado a menos S mais AT dt. Qual a integral disso aqui? A integral disso aqui é até similar ao caso anterior, porém tem um A no meio do processo. Então fica nada mais do que E de menos S mais A dividido por, obviamente aqui eu tenho T, dividido por menos S mais A nos intervalos de 0 a infinito. Quando for infinito, isso aqui vai ser zero. Quando for zero, esse argumento da exponencial é 1, então fica 0 menos 1 sobre menos S sobre A. Em outras palavras, o nosso f de S é dado por 1 dividido por S mais A. E aí nós temos a nossa representação do domínio de Laplace de um sinal exponencial. Vamos fazer um terceiro aqui. E se a nossa f de t tiver o valor de t, uma função rampa, o que nós vamos recorrer? Poderia fazer a integral direto de t elevado a menos st. Mas por que não usar uma propriedade? Tem uma propriedade. A propriedade me indica o seguinte: a gente fez a derivada no tempo, o efeito no domínio de Laplace. Mas se eu fizer e multiplicar por t f de t, vocês vão observar que no domínio de Laplace ela vai ser menos d f de s ds. Uma propriedade. Por que não usar essa propriedade? Vamos usá-la. Como eu falei, nós não demonstramos ela, nós mostramos a outra, que é a derivada no domínio do tempo. Mas observem que ela tem até uma certa analogia. Na outra ficava a derivada no domínio do tempo, é S vezes o sinal do domínio transformado. A derivada do domínio transformado, ou menos a derivada no sistema do sinal no domínio transformado de Laplace, é igual a t vezes f de t. Tá, considerando isso aqui, né, eu tenho que calcular, obviamente, essa transformada, e eu tenho essa propriedade. Então vamos brincar um pouquinho. Considere que nós temos uma determinada função, e essa função v de t, ela tem o valor cujo a sua representação no domínio de Laplace é 1 sobre S. Nós até sabemos que função é essa, né? Então esta função é a nossa função degrau unitário. Eu vou usar, na verdade, o próprio degrau unitário aqui, para não gerar mais complicações. Então nós temos uma função, que é o nosso degrau unitário, cuja sua representação no domínio transformado é 1 sobre S. Se porventura você fizer t vezes u no domínio do tempo, no domínio transformado a gente já sabe que a sua representação vai ser menos a derivada em S
em S de 1 sobre S. E assim nós conseguimos encontrar. Por quê? T, porque a nossa derivada, vamos representar um pouquinho melhor. Então, T, vou repetir esse processo. T vezes U de T tem representação no domínio de Laplace da derivada aqui presente. Essa derivada é menos 1 sobre S ao quadrado menos S ao quadrado, onde nós podemos agora deduzir que se G de T, se F de T é igual a T, implica, ou nos dois sentidos, que o nosso F de S vai ser igual a 1 sobre S ao quadrado. Então, na nossa revisão, nós tivemos aqui a oportunidade de identificar a transformada de Laplace de um degrau unitário, identificar a transformada de Laplace de uma função exponencial e agora identificar a transformada de Laplace de uma função rampa. Aproveitar um pouco mais o poder das propriedades. O que acha aqui da gente calcular agora a nossa transformada de Laplace do seno e logo em seguida a gente calcula do e elevado a menos at vezes seno de ômega t. Então vamos lá. Quem é a nossa transformada? Quem é a nossa função, né? Acho que aqui nós estamos na terceira exemplo. A nossa função f de t é igual ao seno de ômega t. Nós podemos escrever o seno de ômega t como E de menos j ômega t menos, deixa eu baixar um pouquinho aqui, E de menos j ômega t menos E de j ômega t dividido por 2j. Naturalmente, expandindo isso aqui, é como se eu tivesse 1 sobre 2 sobre 2j E de menos j ômega t menos 1 sobre 2j E de j ômega t. Nada impede, obviamente, de eu pegar o f de t, inserir aqui nessa expressão e buscar essa integração. Seria a integral de 0 a infinito de seno de ômega t é de menos st dt, que dá um certo trabalho. E aqui no nosso caso em particular, nós vamos utilizar as propriedades. Isso porque ela vai nos facilitar o nosso processo. Observe que aqui eu tenho funções exponenciais, exponenciais complexas. Independentemente de serem complexas, elas são exponenciais. E nós podemos usar essa expressão para elas. De que forma? O nosso f de s vai ser igual a transformada de Laplace de 1 sobre 2j E de menos j ômega t, um pouquinho menor, E de menos j ômega t, mais a transformada, na verdade menos, né? A transformada de Laplace de 1 sobre 2j E de j ômega t. Fazendo a substituição, aqui nós já estamos decompondo, né? Ou seja, em duas partes, por linearidade. Fazendo a substituição, nós vamos ter aqui, nessa primeira parte, 1 sobre 2j, 1 sobre 2j vezes 1 dividido por S mais j ômega. E nessa segunda parte nós vamos ter menos 1 sobre 2j
vezes 1 dividido por... Como este primeiro é negativo, então aqui nós vamos ter um valor negativo. Então vai ser S menos J ômega. Já o segundo é positivo, vai ser S mais J ômega. Tá aí as nossas expressões. O que nós podemos fazer agora? Buscar juntar essas coisas. Qual é o mínimo ali entre os dois? Eu tenho um par conjugado complexo aqui. Então o mínimo vai ser o módulo deles. Então vai ficar 1 sobre 2J vezes o módulo. Na verdade é 1 vezes o outro. S menos J ômega vezes S mais J ômega. Isso é S ao quadrado. S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Mas vamos estender um pouquinho isso aqui para caber todo mundo. Qual vai ser a parte de cima aqui, ó? Para compor todo mundo, nós vamos ter aqui embaixo S ao quadrado mais ômega ao quadrado, que é o produto desses dois. Este dividido por este aqui, vai sobrar somente esse, então fica S mais J ômega menos S menos J ômega. O que isso aqui vai nos dar? 1 sobre 2J vezes a parte inferior, S ao quadrado mais ômega ao quadrado. S corta com S, menos J ômega mais J ômega vai dar 2J ômega. Daqui, cortando o nosso 2J ômega com 2J ômega, nós podemos chegar ao valor que o nosso f de S é igual a ômega dividido por S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Se eu fosse fazer este mesmo problema, utilizando diretamente a nossa integral de Laplace, teríamos um trabalho muito maior. O que nós fizemos foi decompor em exponenciais e substituir os valores dessas exponenciais pela sua representação no domínio de Laplace. Se a nossa função, por exemplo, ela agora foi esta outra, qual o custo operacional de realizar este problema? Então, tivemos aqui agora 4, vai ser a função f de t igual a e de menos at vezes o seno de ômega t. O custo operacional fica muito pequeno se a gente aplicar a seguinte propriedade: deslocamento na frequência. Nós sabemos que se eu multiplico no domínio do tempo um determinado sinal, é o mesmo que deslocar este sinal por A, multiplico pela exponencial. Assim, se nós temos que o nosso ômega t é dado por seno de ômega t, cuja transformada de Laplace, o nosso ômega s, é igual, acabamos de calcular, ômega sobre s ao quadrado mais ômega ao quadrado, sendo o nosso sinal f de t igual a e de menos at ômega t, nós temos claridade que o nosso f de s será igual a um ômega de s, será igual ao ômega de s mais a. Em outras palavras, o nosso f de s tem um valor de ômega dividido por s mais a ao quadrado mais ômega. Então fizemos aí transformadas um pouco mais sofisticadas. Se utilizarmos o operador diretamente daria muito trabalho, que ficaram bem facilitadas operacionalmente ao usar propriedades ou usar valores prévios já calculados de transformada de Laplace.
Nessa oportunidade, vamos apresentar uma nova função, que é a nossa função degrau. Ela vai ser muito importante em vários cenários aqui, de circuitos e de outros cursos também. Mas antes de apresentar a função em particular, vamos contextualizar com alguma abordagem em cima do nosso sinal degrau. Então, quem é o nosso degrau, que nós já até apresentamos para todos aí? A função degrau é o nosso step, né? O step, ele tem a seguinte característica. Seja nosso degrau unitário, tem a seguinte característica. É uma função aonde, expondo essa função no gráfico, nós vamos ter a representação, aonde ele vai ser 0 até determinado ponto, e a partir daqui ele vai ser 1. Como ele está na origem, o de t, então este ponto é o 0. E aqui nós temos a nossa função u de t, 0 e 1. Representando de uma outra forma, u de t é igual a 0 para t menor que 0 e 1 para t maior que 0. Vamos explorar um pouquinho mais aqui. E se eu tiver a seguinte função, em vez de ser o nosso degrau unitário, esta outra função aqui, que tem o seguinte escopo, ela vem com, eu vou chamar ela de u, com um ezinho aqui, e ela tem o seguinte escopo, ela vem aqui em 0, ela sobe em uma rampa, e depois ela mantém o 1. Então, a nível de pontos, aqui é o 0, aqui é o 1, e este ponto intermediário, onde ela faz essa subida, vai ser um t por e. E este outro pontinho é o nosso e. Esta função, obviamente nós temos t aqui e nós temos tempo aqui. Esta função tem a representação dada por, nesse outro formato, por 0 para t menor que 0. Vai ter a função rampa, que é t pelo ezinho aqui, pelo e, para t maior que 0 e menor que e ela tem o valor de 1. 1 para t maior que o e. O que nós podemos deduzir relacionando essas duas funções? Se a gente calcular agora, se a gente fizer o limite deste e tendendo a 0, desta função em particular, o que vai acontecer? Vai acontecer que este ezinho aqui, ele vai para a origem, este t aqui em particular vai ter o valor de 0, e nós vamos ter aqui uma descontinuidade, que vai ser entre 0 e 1, e a função rampa vai desaparecer. Então, este elemento desaparece, passa a ser este. Então, este limite nada mais é do que a própria função degrau unitário. Aproveitando este raciocínio aí presente, vamos fazer o seguinte. Viu que nós chegamos na função degrau unitário a partir de um protótipo que não tinha descontinuidade, mas no limite apareceu. E se a gente tiver esta outra função? E é esta função que vai nos ajudar a definir esta nova função, que é a função impulso, delta de Dirac. A seguinte função. Aqui nós temos um delta, também com este ezinho em particular, e ela tem a seguinte particularidade. Ela vem aqui com 0, neste ponto ela sobe, ela mantém a sua amplitude a determinado ponto, recua para o 0 e vai. É um degrau. Na verdade, não um degrau. Nós temos um
um dente aí, não, ou seja, uma forma retangular que única, escolhida. Os valores, aqui nós temos 0, nesta amplitude máxima vamos colocar aqui 1 sobre e, e este ponto em particular é o nosso e, aqui é o tempo. Notoriamente, nós podemos observar que esta função ela tem a seguinte representação. Posso reescrever essa função como 0 para t menor que 0, 1 para, na verdade não é 1, é 1 sobre e para t maior que 0 e menor que czinho, e ela é 0 para t maior que e. Se a gente fizer o seguinte, agora particularmente, nós podemos observar. Primeiro, concordam que o nosso impulso no ezinho ela é igual à derivada no tempo desta função, da função de e de t? Vamos ver. Se eu derivo essa função aqui, derivada de 0 é 0, então é 0. Se eu derivo esse trecho que está em 1, também vai ser 0. Já a derivada desse trecho vai ser essa inclinação. E essa inclinação, naturalmente, vai ser igual à derivada dessa função rampa, que é 1 sobre e. E aí está caracterizado. De fato, a derivada desta função nos leva a esta outra função. E, para concluir, o que nós temos na seguinte representação? E aí que nós caracterizamos a nossa função delta de Dirac. A gente pode considerar que o nosso delta de Dirac é igual ao limite do nosso ezinho tendendo a zero desta função em particular. Observe que temos uma analogia com esta condição aqui apresentada. Como é que fica o gráfico dessa função? Como é que nós temos a representação gráfica dessa solução? Aqui nós temos t, aqui nós temos o nosso delta de Dirac, que tem propriedades extraordinárias em várias aplicações. Ela é 0 em todo passo e aqui está a nossa função. O que nós temos nesse limite quando e tende a 0? Este ezinho vai neste sentido para o 0. E como esse aqui é 1 sobre e, ele vai neste sentido. Logo, ele vai ter uma amplitude infinita e uma largura igual a 0. Porém, a área é dada por e sobre 1 sobre e. A área é igual a 1 nesta solução específica. Vamos agora explorar um pouquinho mais as propriedades associadas a esta função. Como é que nós podemos fazer? Vamos aqui remover essa parte aqui presente, que a gente acabou de explorar, e vamos gerar uma nova solução, uma continuidade do nosso raciocínio. O que nós temos aqui? Vamos lá. Considerem, num primeiro momento, que a nossa função, que existe uma função w dado por este impulso, na verdade o nosso dente, esta função em particular. Qual seria a integral aí envolvida? A integral aqui, de menos infinito até infinito, para calcular a área que está nessa função, vai ser a integral da função dt, que por sua vez vai ser a integral de menos infinito a infinito. Não preciso mais colocar de menos infinito a infinito, já que nós estamos agora com os limites definidos, então vai ser de 0 até esse e, da amplitude ali presente, dt. Qual valor isso vai levar? Isso vai levar a t sobre e nos limites de 0 a ezinho.
aqui nós vamos ter então um E menos zero dividido por E, que leva ao valor 1. Logo, a integral de menos infinito até infinito desta função em particular é igual a 1. Se a gente der estender esse raciocínio e considerar a nossa função w agora como de fato o impulso na origem, desenvolvendo esse raciocínio, nós vamos ter que esta integral de menos infinito a infinito, no caso em particular, vai ser do limite deste E tendendo a zero desta função, quando se estreita esses valores e este aqui sobe, gerando essa nova função. Então faço esse limite aqui envolvido, dt. Essa integral, por sua vez, eu posso colocar o limite para fora da integral e calcular a integral de 0 até i da função aí em particular dt. Este valor aqui em questão, nós já sabemos que ele tem um valor de 1. E o limite dele tendendo a zero continua sendo 1. Logo, a integral de menos infinito a infinito do nosso impulso, que nós já sabíamos, que nós já fizemos um raciocínio anteriormente, vai ser igual a 1. O que nós podemos deduzir mais dessa função? A gente está explorando cenários. Se a gente tiver uma função particular, que é g de t é igual a f de t vezes o nosso impulso, qual vai ser a integral disso aí? Vai ser a integral disso aí de menos infinito a infinito. Vai ser a integral de f de t vezes, vou botar aqui, integral de g de t dt é igual à integral de menos infinito a infinito de f de t delta de Dirac dt. Porém, esta função particular, que é a nossa função impulsional, ela só existe na origem, o impulso na origem, e tem valor igual a 1. Quando ela existir, vai ser exatamente no f de 0, quando t for igual a 0. E aqui nós vamos ter o f de 0 vezes 1. É um ponto. E esse ponto em particular vai nos definir que esta integral é o valor de f de t na origem. É o f de 0. É como se fosse uma peneira, onde ele pegou o valor de f de t na origem. Notoriamente, se o nosso impulso unitário, se a nossa função impulso, ela estiver deslocada, ele vai pegar o valor de ft em outro ponto. Aqui foi na origem. Então, a integral de f de t impulso dt é o valor de f de t no momento que esta função existe e tem área igual a 1. No caso, ela existe em t igual a 0. Em t igual a 0, ela tem área igual a 1. Em t igual a 0, esse tem o valor de f de 0. Por último, vamos fazer uma última brincadeira aqui. Qual é a transformada de Laplace que está faltando na nossa tabela? Qual é a transformada de Laplace do impulso? A transformada de Laplace do impulso vai ser transformada de Laplace do nosso impulso na origem, nada mais é do que a integral de 0, vou botar menos infinito até infinito, do nosso impulso E de menos st dt. O que nós podemos observar aí? Que isso vai ser a integral de menos infinito a infinito. O valor do impulso só vai existir em um local. Ele vai ser de 0 menos aqui a 0 mais, porque só vai existir em um ponto. Nesse ponto ele vale 1.
E aqui vai ser E elevado a S vezes 0 dt. Particularmente, o nosso E também vale 1. E nós podemos deduzir que a transformada de Laplace do impulso tem valor igual a 1. Aí está apresentada a nossa função impulso, que será extremamente importante em vários momentos de circuitos e da análise de sistemas dinâmicos.